dia. Eu sou o pastor Maicon Ogliari, aqui da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Capanema. Hoje venho até vocês para celebrarmos este culto online, um culto de todas as comunidades da nossa paróquia, de São José do Liso, Cristo Rei, Flor da Serra, Capanema, Capitão Leone das Marques e também Santa Clara. Aqui nós queremos compartilhar da palavra de Deus e pedir com que Deus assim nos direcione e nos encaminhe dentro da sua vontade. Saúdo todos que me ouvem nessa manhã com o texto de Colossenses capítulo 3, verso 13, que nos diz: Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Repito, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Meus amados, se nós não conhecemos o valor e o perdão de Deus nas nossas vidas, nós também não iremos reconhecer esse perdão na vida dos outros, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida dos nossos amigos. É necessário exercitar o perdão, porque a palavra de Deus também nos diz que se eu não me reconheço como pecador, então eu faço Deus de mentiroso. Porque eu e você, nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus nas nossas vidas, todos os dias. E ali a gente vê o amor de Deus vindo na forma de Jesus Cristo, para me salvar do quê? Dos meus próprios pecados, daquilo que me afasta de Deus, que torna a minha vida tão difícil. Por isso, que nós possamos viver dentro do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe com as palavras desse culto e que ela possa encontrar lugar em todos os nossos corações. Diante de tudo isso que nós ouvimos, nós celebramos este culto em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esse Deus assim nos conduza em culto. Assim como nós estamos, eu convido a termos um momento de oração, conforme a própria saudação já nos disse. É preciso que nós reconhecemos o valor do perdão de Deus. Oremos. Ó Deus amado, nós te achegamos na Tua presença, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, vem, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo que ofende a Ti, tira tudo aquilo da nossa vida que nos afasta das pessoas que a gente ama e também uns dos outros, Deus. Quebranta, Senhor, todo orgulho, toda mentira, toda raiva, todo pecado que tem dentro dos nossos corações, para que a gente possa, ó Senhor, chegar diante de Ti em verdade e em misericórdia, Senhor. Porque foi para isso que Tu vieste, Senhor, para nos libertar de tudo aquilo que venha nos afastar da Tua santa presença, ó Deus. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus, permite com que nós possamos recomeçar a nossa vida. Nos dê força, Senhor, naquilo que nós precisamos ser fortalecidos para vencermos o maligno e para que possamos viver e aprender contigo. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Caro irmão, cara irmã na fé, a palavra de Deus nos diz que pecado confessado é pecado perdoado. Quando nós confessamos os nossos pecados com sinceridade de coração, Deus ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Mas é necessário que isso parta do nosso coração e mente e que não seja apenas da nossa boca para fora. É necessário com que nós se arrependamos sinceramente. E quando nós se arrependemos e confessamos, Deus ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Por isso, mediante a confiança que a palavra de Deus nos assegura, eu vos afirmo que os meus e os teus pecados estão perdoados em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós trazemos uma confirmanda para compartilhar conosco da leitura prevista para a pregação de hoje. Oi, meu nome é Lara, sou do ensino confirmatório do 2º ano e hoje vou ler a passagem bíblica de Salmos, capítulo 68, versículos de 1 a 6, depois 34 e 35. Levantai-se, Deus, e esperai-se aos seus inimigos, fugirão diante dele os que o aborrecerem. Como se impele o fumo, assim os impelerás, assim como a cera
se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas se alegrarão os justos e se regozijarão à presença de Deus e folgarão de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montando sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, e executai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, é a sua fortaleza nas minhas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Ó Deus de Israel, é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Agradeço a Lara, do Ensino Confirmatório, por ter compartilhado conosco da leitura bíblica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Caro ouvinte, este salmo ele é um salmo de vitória. E quem que é aquele que o salmo diz que é vitorioso? Esta pessoa é o próprio Deus, aquele que é vitorioso sobre tudo e sobre todos, aquele que está acima de mim e está acima de você também. Aqui o salmista, ele deposita toda a confiança do seu coração diante de Deus, porque Deus é a pessoa certa que nós podemos colocar todas as nossas aflições e também a nossa confiança. Aquele que anda com Deus é uma pessoa vitoriosa. E isso eu não digo que você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser próspero, você precisa ter uma saúde de ouro para você ser uma pessoa abençoada. Bênção significa andar com Deus, estar com Ele diante de todas as circunstâncias da vida. Não há bênção maior do que essa. Daí nós entendemos a fidelidade de Deus, que mesmo diante do vale da sombra e da morte, Deus ali está conosco. Ele não nos abandona. Ele quer nos ajudar em meio a todas as dificuldades da vida. E aqui o salmista, ele sabe que pode contar com Deus, porque com Deus a vitória é certa. E o que seria essa vitória? Às vezes, a nossa vitória não vai ser uma conta bancária recheada de dinheiro. Às vezes a nossa vitória vai ser o amor da nossa família. Às vezes a nossa vitória vai ser a paz ao deitar na cama e poder dormir tranquilo. Às vezes, a nossa vitória vai ser o perdão concedido às pessoas que a gente ama, como também aquelas pessoas que muitas vezes nós temos dificuldade. O perdão de Deus, ele vem para nos dar vitória, para nos ajudar em meio aos nossos próprios pecados. Deus, ele quer estar conosco, mas para isso é necessário buscá-lo. É necessário depositar toda a nossa confiança diante dele. Aqui o salmista diz: levanta-se Deus e todos os inimigos se dispersam. Quando você está com Deus, você pode ter essa certeza que cedo ou tarde você vai sair dali vitorioso. Mas para isso é necessário perseverar, não desistir diante da primeira tempestade, diante das dificuldades que constantemente vêm sobre a nossa vida. Jesus nos diz que na parábola dos fundamentos, a tempestade e o vento bateu sobre tanto a casa que tinha um bom fundamento como aquela que não tinha nada. E qual foi a casa que se manteve firme? Aquela que estava alicerçada na palavra de Deus. Por isso, se está difícil, não desanime, persevere em Deus, porque com Ele você pode ter essa certeza, que a eternidade Jesus Cristo já conquistou para todos nós. E o salmista prossegue: os justos se regozijam, exultam na presença de Deus. Eu e você, de acordo com toda a doutrina luterana, nós somos considerados justos e pecadores. Somos justos por quem? Por causa de Jesus Cristo, aquele que nos comprou de toda a nossa própria injustiça e dos nossos próprios pecados. Jesus pagou alto preço pela minha e pela tua vida.
mas nós ainda somos pecadores, ainda estamos nesse corpo, ainda pecamos, e às vezes pecamos feio. Mas quando nós fazemos isso, nós não somos chamados a viver no pecado e constantemente se acostumar com isso e achar que é normal viver assim. Quando a gente peca, é necessário confessar, é necessário pedir perdão. E o que nos diz que nós somos pecadores? A palavra de Deus, quando nós lemos e a gente percebe que tem alguma coisa errada. E se o meu olhar serve só para perceber o erro dos outros, eu digo a vocês que o pecado está aqui dentro. Eu não posso pedir para o irmão tirar o cisco do olho dele, se eu não tiro a baita pedra que tem na frente dos meus olhos e não deixa com que eu enxergue direito. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Deus é aquele que é justo e que veio para nos ensinar. Não sou eu que ensino a Deus, é Deus que me ensina. É necessário humildade para reconhecer o poder e a misericórdia de Deus. O orgulho não nos leva para o céu. O orgulho apenas faz com que a gente se separe das pessoas que Deus coloca na nossa vida e também com que a gente compactue com o pecado. E lugar de pecado é diante da cruz de Jesus Cristo. Ali o pecado foi encerrado para de uma vez por todas não ter mais poder sobre as nossas vidas. Mas para isso é necessário confissão, arrependimento e humildade. E o salmista ele prossegue: o Senhor, ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas e aquele que chama para o solitário viver em família. Eu e você não fomos chamados para vivermos isolados, distantes uns dos outros. Nós somos chamados para estarmos em comunhão. Em meio a toda essa pandemia não tem sido fácil isso. Como se congregar se a gente não pode ver, abraçar, dar a mão para as pessoas? Isso é um desafio para toda a igreja cristã. Mas se a gente perseverar, viver de acordo com a palavra dele, logo nós poderemos estar todos juntos novamente. Mas é necessário com que nós reconheçamos o valor da nossa comunhão, que Jesus Cristo nos comprou deste mundo para que nós possamos viver na sua eternidade. Esse salmo nos ajuda a vermos que Deus quer nos resgatar. Deus não quer que nós vivamos isolados. E por fim, o salmista afirma: só os rebeldes habitam em terra estéril. Quem é o rebelde? É aquele que não reconhece o perdão e a misericórdia de Deus. Aquele que bate no peito e diz: é assim que as coisas são. Não pode ser dessa maneira. É necessário com que eu aprenda com Deus. E a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha vida, na minha casa e também na igreja. Que Deus assim nos ajude com tudo isso, para que nós possamos se alegrar com Deus, mesmo diante das dificuldades, pois a vitória Jesus Cristo já conquistou para todos nós. Que Deus assim nos ajude. Amém. Hoje eu quero quebrar um pouquinho o protocolo aqui do culto e também agradecer a todas as comunidades aqui da paróquia de Capanema que nos ajudaram nessa campanha de doação de alimentos. Agradeço às senhoras da UASE que nos ajudaram no início dessa campanha com a confecção das máscaras que nós utilizamos para troca por alimentos. Também ao ensino confirmatório que nos ajudou hoje a prepararmos as cestas básicas que serão doadas às famílias aqui de Capanema e de região. A cada uma das nossas comunidades de São José do Liso, Cristo Rei, Flor da Serra, Santa Clara, Capanema e também Capitão Leone das Marques. Obrigado a cada um de vocês que doou um pouco daquilo que Deus tem nos abençoado. Isso é ser igreja, é ir além da nossa própria comunidade, é poder ajudar aqueles que precisam de ajuda. Que as bênçãos de Deus estejam a cada dia conosco. Eu ainda quero ter um momento de oração com vocês e durante a oração eu quero pedir para que você traga à mente alguém que você quer colocar diante de Deus, alguém que é importante para você, alguém com que você se preocupa, porque oração também é interceder pelas pessoas, sejam da nossa própria família, seja pelas que passam por dificuldades e até pelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento. Que Deus possa nos ajudar em tudo isso. Oremos. Ó Deus amado, nós te chegamos na Tua presença
certos que Tu és um Deus que ganhou tudo, Senhor. Tu encerraste tudo na cruz e em Ti cada um de nós é vencedor. Em Ti todos nós podemos ter a vitória da cruz de Jesus Cristo, porque Tu nos compraste com alto preço. Obrigado, Deus, porque Tu não desiste da gente, mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo muitas vezes a gente sendo teimoso, ó Deus. E por isso, Senhor, nós Te pedimos, venha, ó Deus, molda os nossos caminhos, nos ajuda diante de tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente possa ter uma vida regrada por Ti e moldada conforme o Teu Santo Espírito, ó Senhor. Diante de tudo isso, ó Deus, nós colocamos, Senhor, tudo mais na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a cada um de vocês um abençoado domingo e que Deus siga com cada um de vocês. Que possamos receber da bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê da sua paz. Que possamos ir assim na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos guarde hoje e sempre. Um forte abraço para vocês e até mais.